Estamos aqui no CPEC de 2026 com Eduardo Bolsonaro, que foi o deputado mais votado de São Paulo e que hoje está levando o Brasil para o mundo inteiro. Hungria, Itália, vários países da Europa, sobretudo aqui nos Estados Unidos. Todo mundo conhece o Eduardo, graças ao trabalho que ele está fazendo de levar não só o legado do pai dele, mesmo com o pai preso, sequestrado pelo Estado. Eduardo Bolsonaro não teve nenhum medo e continuou firme, denunciando o que está acontecendo no Brasil, o que o Alexandre de Moraes faz, e está aqui ainda, lutando agora pelo irmão para que ele seja presidente. Eduardo, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Alan. E já vou pegar o gancho aqui para falar um pouco do que eu conversei com o Matt Schlapp. Foi um painel, uma entrevista, mas se vocês repararem, essa bizarrice de prisão domiciliar temporária, ela é o quê? É para botar uma espada na nossa cabeça. É dizer, se sair alguma coisa aí que eu, Xandão, não goste, ele pode voltar para a cadeia. Então, quando a gente vem aqui, cita o nome dele, né, expõe as arbitrariedades que ele tem feito, os abusos, na verdade, a gente está fazendo o quê? A gente está fazendo o oposto do que ele deseja, em que pese com o risco dele querer maltratar a minha família. Porque é o que já acontece em Cuba. Vocês vão lembrar que o programa Mais Médicos, um dos requisitos era o familiar do médico cubano que é enviado ao Brasil, que a sua família ficasse em Cuba. Para quê? Para que eles pudessem fazê-la de refém. Então é o mesmo modus operandi, né? E eu gosto muito de relembrar as aulas e os livros do professor Olavo de Carvalho, porque ele nos ensinava, né, a maneira de você combater isso. Porque você não pode achar que o Alexandre de Moraes encontrou, né, com Jesus Cristo e mudou de opinião e botou Bolsonaro na prisão domiciliar. Não foi isso que aconteceu. Né? Eles estão com medo real de que o Bolsonaro morra na cadeia e isso vai pegar mal para a imagem deles. Então, a preocupação deles é com a imagem, não é com a legalidade ou com a humanidade da prisão injusta que eles colocaram o Bolsonaro. É impressionante isso porque lá em 2019 você participava do Terça Livre frequentemente, foi junto com a Bia Kicis você e a Bia foram os únicos parlamentares que foram no Terça depois da primeira busca e apreensão, aquela simbólica, e desde lá, Eduardo, você tem defendido claramente que mídia livre é um dos princípios da democracia e de uma república decente. Não só a mídia livre, a economia livre, etc. Mas você tem lutado, independente do ambiente que você se encontra. Eduardo, eu não tenho como eu não consigo esconder isso para dar uma de jornalista isentão. Eu vejo você como deputado, fora do Congresso Nacional, como alguém que está levando as coisas para o Brasil. Você é o mesmo quando seu pai era presidente, quando seu pai estava sequestrado e continuou lutando pelas pessoas que você consegue ver que sabem que estão lutando pela verdade. Infelizmente, Eduardo, os jornalistas não sabem fazer isso. Quando era apenas conosco, todos eles zombavam, riam, achavam graça, se regozijavam, falavam, estou aqui com o telefone do ministro agora, aqui, o telefone está mandando meme, está mandando... Tá fora do controle, tá tudo sob controle, só não sabemos de quem. Exatamente. Aí agora... A gente sabe muito bem. Agora que em bom português a água bateu na bunda. Exato. E agora a gente tem o verdadeiro gabinete do ódio, que era o Vorcaro, o sicário dele, que estava ali pronto para matar, enfiar a porrada no Lauro Jardim, ameaçar jornalistas. Aí agora, do nada, Malu Gaspar e companhia descobriram que Alexandre de Moraes estava indo longe demais. Eu acho que é o seguinte, nunca é tarde para acordar, mas é importante você saber, né, os motivos pelos quais... Muita gente, na verdade, não está nem acordando, porque eles estão mudando o discurso. E você vê que é o seguinte, é uma doença mental tão grande que você vê, os caras estão discutindo se a Polícia Federal, se o Xandão vai ou não mandar a Polícia Federal na porta da casa deles, do trabalho deles, né? Mandou agora na casa de um blogueiro, jornalista lá do Maranhão, que fez matérias expondo o Flávio Dino de usar dinheiro da Justiça do Estado do Maranhão para férias da própria família, algo que no Congresso seria um escândalo se fosse como político de direita, mas ele expôs isso, e aí teve a visita da Polícia Federal, e essa galera, né, mainstream media, eles tentam justificar a perseguição contra nós e utilizar os nossos argumentos pró-liberdade para dizer que o que o Xandão faz contra eles é ilegal. Eles falam o seguinte, não, o inquérito das fake news e o fechamento do Terça Livre foi legal, porque eles trabalharam contra a democracia. Mas nós aqui, dessa grande imprensa, não. A gente não está atacando a democracia, a gente só está criticando os ministros. Ou seja, eles fazem uma retórica totalmente diferente para tentar justificar os devaneios, né, e a maldade que eles fizeram. Porque no final das contas todo mundo sabe. O que está acontecendo ontem com o Terça Livre é o que está acontecendo hoje com várias imprensas.
E às vezes isso é debatido amplamente, né? E aí, será que a PF vai na casa da Malu Gaspar? Porque ela expôs o contrato de 129 milhões de reais da Vivi. Que eles queriam esconder, né? O contrato. E o Bolsonaro acertou até, né? Quando ele fala lá nas mensagens, o Moraes pergunta na frente do Jair Bolsonaro durante o julgamento, julgamento fake, né? Você tem alguma prova aí de contrato de 50 milhões de dólares? Tá aí, né, Moraes? Mas enfim, isso tudo serve para pincelar uma coisa que quem estuda história já sabe. Ditadura tem começo, meio e fim. E o que a gente tem que fazer? Tem que se manter resistente. Finalizando, Alan, quando eu venho aqui e dou um discurso forte contra o Alexandre de Moraes, não é porque eu não ligo para o meu pai. Eu sei que o Moraes pode perfeitamente fazer a maldade de enviá-lo depois para a cadeia e botar a culpa em mim. Igual ele botou, quando ele botou tornozeleira no Bolsonaro, quando ele colocou ele em prisão domiciliar e derrubou as redes do meu pai, era na investigação contra a minha atuação aqui nos Estados Unidos. Era no meu inquérito. Mas a gente já sabe que o quê? Se a gente amansar, se nós formos polidos nas palavras, se a gente parar de criticar o Moraes, é tudo que eles querem. E aí eu vou devolver uma pergunta aqui pro Alan. E aí, Alan, alguém já falou para você que é só você não xingar, é só você usar termos elegantes, que eles vão parar de te perseguir? Várias vezes. Globo News, é só vocês usarem termos elegantes, é só vocês não atacarem a democracia, que nada vai acontecer com vocês. Entenderam como é que é a brincadeira deles? Então, isso é uma coisa que muita gente ainda no Brasil não sabe. A gente sabe, Eduardo, a gente sabe que existe um apoio do seu pai muito grande, muito grande. Só que apoiar eleitoralmente e estar ciente do que está acontecendo são duas coisas distintas. A gente precisa conquistar o voto daquela pessoa que fala assim, eu não confio no Lula, mas eu preciso... a pessoa não sabe muito bem o que está acontecendo na política. E aí começam as ondas de mentiras que durante anos foram inventadas. O MBL, com relação a rachadinha, falando, Flávio Bolsonaro rachadinha, que se tivesse alguma coisa de rachadinha, era só soltar agora na imprensa e o Flávio estava trucidado. Estava enforcado. Acabava para ele. Eles ficaram fazendo essas mentiras, várias pessoas, o MBL, o Danilo Gentili, a lista é grande. Esse pessoal ficou mentindo, até que veio 2022, eleição, Lula ganhou com muitas aspas as eleições e agora está todo mundo vendo as consequências de brincar com a verdade. Aquela praia no domingo de eleição tá custando caro, hein, MBL? Exato. E agora eles estão querendo lacrar, videozinho do Kim. Moraes, a gente vai te prender, hein? Exato. Então, eu queria falar um pouco disso. O Kim Kataguiri, ele chegava a marcar o Alexandre de Moraes nas publicações, que era só @Alexandre, né? Ele marcava o Alexandre de Moraes ali no antigo Twitter, que hoje é o X. Ele marcava o Alexandre de Moraes, falava que estava era isso mesmo que tinha que acontecer. Perseguiu o Santini quando ele estava trabalhando no Ministério da Justiça, dizendo que a administração Bolsonaro, por meio de Santini, estaria cobertando a Alan dos Santos para não ser extraditado. Não sei se tu lembra disso. Lembro. Pois bem, aí agora, esse mesmo Kim Kataguiri está dizendo que não. Nós é quem temos a coragem de criticar Alexandre de Moraes. Mas tem muita gente que está chegando agora, Eduardo, que não tem ideia disso. Não sabe quem é Luciano Ayan, não sabe que teve pornografia, cocaína sendo pega com Luciano Ayan e o outro sócio lá na investigação do EBL. O pessoal não sabe de nada disso. Aí vê o Kim Kataguiri falando de liberdade de mercado, falando bem, inclusive, de liberdade de mercado, menos estados, etc. O cara olha aqui dali e fala, tem aquelas mentiras acumuladas que o cara não sabe que é mentira, e tem o Kim Kataguiri que tá ali só falando de economia. Gostei dele. O negócio é aquela velha frase, qual foi o fábio que diz, né? O preço da liberdade é a eterna vigilância, né? Não sei se foi Thomas Jefferson, mas atribuída a ele. Mas é isso daí, gente, é o dia inteiro tendo que expor isso daí. É por isso que é a importância de uma imprensa livre, de uma mídia independente. Porque se nós não tivermos isso, a gente vai depender da grande imprensa para fazer, e a grande imprensa não fará. Então aí que está a importância, né, de a gente estar nesse evento aqui sentado, conversando, transmissão sendo feita, né, vendo aqui maneiras para não ser cancelado, porque a intenção deles é sempre o quê? É sempre fechar a torneira do fluxo de dinheiro, que sustenta, porque não vai dar conta, eu tenho conta de água para pagar, conta de luz, aluguel, filho para crescer. Então, eles tentam fazer dessa maneira, né? Eu tive minha conta bancária bloqueada, e muita gente pergunta, mas a tua esposa também teve a conta bancária bloqueada, mas ela não é política? Sim, porque a intenção deles, né, é acabar com a gente, é não ter alimento para dar para os nossos filhos. Eles querem colocar a gente de pedinte na rua, né, à beira da míngua. Então, o nosso caso é o quê? É resistir, é trocar ideia. Outro dia ela estava falando
Eu não vou lembrar com quem, mas estava sendo me apresentar uma plataforma de censura. Eu falei, a melhor pessoa que você tem para conversar é o Alan dos Santos. Porque ele já foi cancelado até de instituição financeira, teve que em um mês correr atrás de base de dados para voltar o fluxo financeiro do empreendimento dele, né? Abre contrato, empresa não sei aonde, enfim. Então acaba que a gente está tendo... Até um OnlyFans eu tive que criar. Um know-how único. Derrubado. Sério? Isso daí hoje em dia tem muito valor no mercado, porque esse vírus da censura e do autoritarismo não é só no Brasil, né? Acabamos de sair da entrevista agora aqui com o Flávio Bolsonaro com a Liz Truss, a ex-primeira-ministra do Reino Unido. Cara, a situação de censura lá é bizarra, é o mesmo vírus. Eles mencionaram também que na Itália, não, na União Europeia, foi o da Hungria, eu não lembro o nome dele agora, mas ele estava mencionando que a União Europeia passou uma lei. Uma gaia. Ele disse que a União Europeia passou ali não sei se é lei, não sei se fala se é lei ou uma resolução, mas que era para censurar contas e perseguir as pessoas na internet. A Europa, na verdade, ela tem uma boa parte de culpa na censura mundial, né? A lei deles de regulamentação digital é um horror, né? Então isso daí depois acaba indo para vários lugares. Porque é muito melhor você estar num país da Ásia, da África, da América do Sul, você falar, essa para ele aqui, é igual o europeu. O brasileiro que não entende, então deve ser coisa boa, né? A Europa é país de primeiro mundo, né? Top. Jamais fariam alguma coisa a favor da censura. Então a União Europeia tem uma regulamentação muito ruim, mas você vê que até lá, aos poucos, as coisas estão mudando. A cada eleição da União Europeia, ou mesmo eleição local, é mais à direita indo adiante. André Ventura bateu na trave, quase foi presidente, levou para o segundo turno uma campanha presidencial depois de 40 anos em Portugal. Na última eleição europeia em 2024, Chega não tinha representante no Parlamento Europeu, agora tem 2. O Vox tinha 3, dobrou para 6, e assim por diante. Então, aos poucos, acho que o mundo está acordando. E a gente está conseguindo bypassar essa censura para explicar para as pessoas realmente o que está acontecendo. Eduardo, um outro tópico que é importante a gente salientar é algo que eu e o Ramage na timeline, nós estamos falando incessantemente. Jair Messias Bolsonaro, por exemplo, ele não deveria, se ele fosse pensar só em números de votos, dar atenção a estados que têm poucos eleitores. Roraima... Eu já ouvi isso antes. A gente falava sempre ali... O bairro de São Paulo equivale ao número de eleitores de Roraima. Ele não tem necessidade de Jair Messias Bolsonaro dar atenção a esses estados, municípios, onde numericamente ele não vai ter vantagem. Ele faz isso por amor ao país, por amor ao Brasil. E eu estava comentando com o Ramage pouco tempo antes da gente... você vir aqui dar entrevista pra gente. Eu estava comentando com ele. Não tem benefício eleitoral, com muitas aspas, você vira a timeline, o Flávio me receber com um abraço, porque isso, eleitoralmente, só atrapalha no Brasil, ou, vou dizer, eles podem usar isso como os abusadores ficam doidos, cara. Eu acho que você ainda a gente disputa esse par aí, mas ainda é o 01 de mais amado dentro da Suprema Corte por certos ministros. Tá, agora eu acho que o Ramage está ganhando da gente. Ramage está vindo com força aí também. Mas é sério isso, eu falo isso de coração, porque qualquer empresário, qualquer político profissional não ia ficar falando com mídia independente, ou então ia falar rapidinho e ir embora, não estaria num CPEC, estaria tentando falar com Fox News, estaria tentando falar com mídias maiores, mas você, seu irmão, seu pai, trazem esse DNA. Eu queria que você conversasse com uma pessoa que está nos assistindo, não tem ideia desses backstage, dessas coisas de por trás das câmeras, de que vocês foram criados. Eduardo, eu sempre comento com as pessoas uma intimidade, que eu nunca pedi autorização de vocês para isso. Olha lá, hein? Mas eu sempre falava que numa das primeiras vezes que eu conheci o seu pai, ele primeiro pegou o que estava na mesa para servir aos seguranças. Aí depois eu vi você fazendo, o Flávio fazendo, o Carlos fazendo. Aí eu percebi, isso foi de berço. Primeiro serve o segurança, depois come. Sim. Então, assim, falar um pouco pro pessoal que não entende muito, pode pensar assim, eles estão fazendo isso na política porque eles estão ganhando dinheiro. As pessoas não têm ideia da facilidade que vocês teriam se vocês quisessem ganhar dinheiro. Da maneira do Amapá, da maneira de onde é a gazela saltitante mesmo? Esqueci o nome agora. O quê? A gazela saltitante. Amapá. Então, se fossem esses políticos aí, era fácil. Eu queria que você conversasse com a nossa audiência, óbvio,
de direita, tá te apoiando o tempo todo, mas sobretudo aquela pessoa que talvez tenha conhecido a gente agora. Esse cara quer entender, pô, é verdade isso que o Alan tá falando? E por quê? A única proteção que a gente tem, né, é sendo as mesmas pessoas na frente e por trás das câmeras. E esse daí, na verdade, as pessoas às vezes falavam, né, pô, Bolsonaro, você fala muita besteira, sei lá. A defesa dele é não mentir, é não jogar esse jogo de duplicidade. Eu lembro uma cena do João Dória, que ele visita um hospital, aí depois ele entra no carro e tem uma pessoa no banco de trás fazendo a live no carro dele. E aí ele entra no carro, dá tchau para as pessoas, quando o carro sai, ele pega, tem um álcool gel, ele espirra álcool gel, limpa assim. Aí uma assessora pergunta, como é que foi? Aí ele fala, nossa, tem coisas piores na vida. Ou seja, ele foi exposto por uma quase câmera escondida ali, né, um erro de alguém da equipe dele, mas que mostrou que ele é uma pessoa na frente das câmeras, e quando as câmeras são desligadas, ele se torna outra pessoa. O Bolsonaro, por uma questão de caráter, ele é a mesma pessoa sempre, e graças a Deus eu tive pai dentro de casa, não sou filho de chocadeira, né, nós fomos ensinados a ser assim também. E no final das contas, isso acaba sendo uma proteção para ele. Por exemplo, aquela fatídica a gravação da reunião ministerial, onde ele fala não sei quantos palavrões, né? Cobra do Moro para se expor na defesa das políticas contra o lockdown durante a pandemia. Enfim, todo mundo viu aquilo dali. Aquilo dali é o mesmo Bolsonaro na frente e atrás das câmeras, porque era uma gravação que foi feita, mas que não viria a público. Não tinha intenção de vir a público. Então isso daí eu acho que é muito positivo. Isso daí mostra um pouquinho do que o Brasil precisa também resgatar. Porque por mais que meta porrada e fala, o problema são os filhos, tentam empurrar essa narrativa, né? A gente sabe que é justamente o contrário. Mas ele ainda dá de quebra um exemplo que muita gente sente falta, né? Daquele resgate da família tradicional. De pai ensinando os filhos, ter valores. Eu já sei lá em casa, por exemplo, se tem alguém que vai se ferrar em qualquer ocasião, não tem uma cadeira para alguém, quem que vai ficar em pé? Eu nem pergunto, eu fico em pé logo. Não tem comida para todo mundo? As mulheres vão comer primeiro, ou os mais velhos vão comer primeiro, e se sobrar a gente come. Eu tenho certeza que assim deve ser na tua casa também. E você vai passar isso para os seus filhos. Então, enfim, é um pouco da intimidade, mas que você pode verificar com seus próprios olhos, vendo diversos vídeos aí, que hoje em dia tudo quanto é lugar tem um celularzinho desse para filmar. Não é bom compartilhar esses detalhes, porque a crise que nós temos hoje, ela não é só política. Moral. Ela é moral, Eduardo. A gente sente falta. Bons padres viram raridade, aí acaba ganhando sucesso, porque era para ser o normal, mas acaba sendo exceção. Bons pastores, a mesma coisa. Bons pais, boas mães, bons professores. Infelizmente, o normal hoje virou a exceção e a gente está perdendo muito pagando, né, essa omissão de décadas de falta de formação intelectual. E aqui eu quero falar de professor Olavo de Carvalho e o cenário político atual. O professor Olavo falava, Eduardo, que política se trata de pessoas e meios. Pessoas e meios. É interessante que o pessoal aqui não pergunta como está a direita conservadora no Brasil. Eles perguntam como é que está Bolsonaro. Verdade. Os americanos sabem. Como é que está o Bolsonaro? Como é que está o Bolsonaro? Porque, como diz o professor Olavo, a política, as ideias, é claro, dão um norte a ser seguido. Sim, claro, óbvio. Mas isso aí aterriza na realidade. Tem que ter um ser humano para fazer esse negócio. Imprensa livre, né? Free speech, quando você... As ideias não, mas tem que ter um jornalista para sentar a boca no microfone aqui e falar alguma coisa e transmitir as informações. E essa é a parte difícil. Porque é cheio de arquiteto de Deus. Bolsonaro devia ter feito isso, Bolsonaro devia ter feito aquilo. E não é simples assim. Eu vou falar, por exemplo, imagina você que está me assistindo, você virou presidente da República. Parabéns, está aqui a faixa. Talvez você saiba quem vai ser o seu ministro da Economia, seu ministro de Minas e Energia, seu ministro da Defesa. Tá. Quem é o seu presidente do IBAMA? Seu presidente do Fundação, sei lá, Chico Mendes. Vai acabar com ela? Precisa de lei. Como é que você vai fazer para aprovar no Congresso? Apoio a quantos deputados? Quantos foram eleitos? Qual é a sua diretoria do IBAMA? Quem são seus diretores, né? Os 20 lá, sei lá o que, da Petrobras. Olha só, eu já falei aqui em 10 segundos, eu falei de uns 80 caras que você vai precisar. Então é muito complicado você achar as pessoas para colocar nos pontos-chave. É por isso que a esquerda é tão exitosa, porque o projeto de longo prazo deles, iniciando na lavagem cerebral que ocorreu nas universidades, hoje em dia também está dentro das escolas, eles formaram uma geração que vai nos custar uma geração inteira para retomar de volta. Porque agora a direita começa a se organizar a ter a ciência de que identificamos o problema. Acho que hoje em dia todo mundo conhece o problema. Tá, e agora vamos ver como combatê-lo, né, e como executar esse contragolpe que eles nos deram. E isso daí leva tempo. É complicado,
ocorre uma depuração. Olha quantos traíras foram eleitos no PSL naquela leva de 2018. Metade. No primeiro ano, em menos de uma gestação. Eu lembro perfeitamente que eu deixei de viajar com meu pai para o Oriente Médio. Em outubro de 2019, a rapaziada tinha 9 meses de mandato. Metade mais um, por quê? Porque metade mais um é o número necessário para derrubar a minha liderança e botar a Joyce Hasselmann como líder. Metade mais um dos deputados federais eleitos na onda do Bolsonaro, que o PSL tinha 3, se não me engano, deputados, passou para 52. Metade traiu, cara. Dava para saber antes que, a Joyce Hasselmann ia dar naquilo? Dá, cara. Complicado. Então, mas assim... Mas como eu falei, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Não se estressa com isso é o normal da vida. A vida haverá estresse, haverá sacrifício a serem feitos. Isso é o normal. Se você não entender isso daí como normal, você vai se estressar e vai, Eduardo, eu não aguento mais. Quando é que vai vir a vitória e teremos aqui a terra prometida sem censura? Isso nunca vai chegar. E quando chegar, por acaso, você achar que está confortável, você vai começar a trabalhar para manter e permanecer aquilo dali. Senão vai vir uma geração depois, né? De pessoas que não viveram o que você viveu e vai mudar tudo e voltar a piorar. Eduardo, a gente falou de questões morais, princípios, valores, testemunho da sua família, questão da praticidade política. Agora vamos à prática. Flávio Bolsonaro ganhando nas pesquisas. Pela primeira vez, eu nunca nem imaginava que isso ia acontecer. Eu fico até perguntando assim, o que esses caras de pesquisa... Eu fico desconfiado. O que esses caras estão planejando? Né? Mas, vamos lá. Flávio Mas Bolsonaro... se está empatado tecnicamente o Datafolha, está uns 10 pontos na frente. Mas vamos lá. Flávio Bolsonaro foi eleito presidente. Qual a proposta o Flávio Bolsonaro hoje teria, ouvindo você, ouvindo seu pai, sabendo do êxito do Trump 2.0, Bukele, Milei e todas as experiências que a gente já viu desde 2016 até aqui? Eu falo 16 porque a Argentina elegeu um cara do Centrão, não Macri. deu certo. E aí depois eles precisaram ser mais à direita com o Milei. Sofreram um pouquinho mais, né? Isso, sofreram com o Kirchner e agora voltaram para a direita com o Milei. Qual é a proposta que você hoje está apresentando ao seu irmão, ou ele conversou contigo, para realmente efetivar a luta contra, depois do STF, o maior inimigo do Brasil, que é o narcotráfico? Uma das principais coisas que tem que ser feita é se cercar de boas pessoas, né? É ter a clareza de quem está do seu lado. Quem está do seu lado por conveniência, você quer utilizar aquela pessoa até determinado ponto, não tem problema. E quem é o seu inimigo. Quando você tem clareza disso, você enxerga o tabuleiro melhor, você consegue preparar melhor uma resposta. É o que está lá no Sun Tzu, né? Se você não conhece a si nem o seu inimigo, você vai perder todas as batalhas que você for entrar em guerra. Se você conhece a si, mas não conhece o seu inimigo, para cada vitória haverá uma derrota. Mas se você conhece a si e o seu inimigo, então você vai conseguir, né, ser vitorioso em todos os campos de batalha. Eu acho que o principal é a formação de uma equipe, é saber quem está do seu lado. E nesse ponto foi muito bom Jair Bolsonaro ter perdido a eleição de 2022, entre aspas, né? Porque isso daí mostrou com clareza quem estava com ele por princípio, por moral, porque entendeu, né, o senso de tarefa, de missão, e quem só estava por uma circunstância política, que era o cargo de presidência da República. E aí você vai começar a ver o governo nas mais diversas áreas, né? Poxa, a contribuição que eu entendo pertinente, que eu consigo dar, é essa aqui internacional. Então, conheço de perto, exemplo de El Salvador, vou falar com o Flávio, vou falar com o ministro da Justiça, eu conheço de perto aqui a política do pós-liberal de Vance, que não é um anarcocapitalista, não é um liberalismo à torta e à direita, tem que ter uma definição de Estado mínimo, do que seja estratégico, ou melhor, Estado necessário, que era a palavra utilizada pelo doutor Enéas Carneiro. Então isso daí, olha, é o que eu pretendo levar para ele e influenciá-lo. Porque além da formação de equipe, outra coisa que é super disputada é o acesso ao presidente. Isso é muito caro, porque ele não tem, né, condição, o dia para ele também vai ter 24 horas, então ele se apoia nas assessorias para otimizar o tempo dele, isso é o normal no meio da sua rotina de tomada de decisões. Então é a maneira que eu pretendo influenciar. Eu tenho certeza que o Flávio me conhece, né? Poxa, estou com ele há 41 anos, né? Não é só o meu amigo Flávio, é meu irmão Flávio, e a gente consegue ter um bate-papo franco e nós confiamos, né, um no outro. Muitas das vezes ele está dando uma guinada, onde as pessoas falam, ele está indo para o centro, ele virou o centrão. E calma, cara. Segue sendo a mesma pessoa de sempre. Tá? Então, eu acho que a estratégia dele tem sido vitoriosa até aqui, está conseguindo ir muito bem nas pesquisas. O Jair Bolsonaro fica feliz quando é reportado sobre o sucesso do Flávio, e é isso daí. Ele sendo eleito é a única opção que a gente tem de voltar para casa, né? Eu falo o seguinte, enquanto muita gente está preocupado em poder dentro do PL, né, a eleição no seu estado e etc., quando olha um cara
criticando de maneira construtiva, com muitas aspas, o Flávio, eu olho e penso o seguinte, cara, esse filho da puta vai obrigar o meu filho a falar inglês como língua original e não vai permitir que o neto encontre o vô antes dele falecer. Então, para mim, não é só uma eleição, não, Alan. Para mim é uma questão, assim, realmente de muito impacto na minha vida. Trabalhando por interesse próprio, sim, por interesse público, terá um bom benefício para toda a população. Né? Porque o Bolsonaro ele é o líder preso, mas embaixo dele tem 400 outros que também foram, né? Pelo menos 400 condenados. A última pergunta para Eduardo. Eu encontrei o Flávio, recebi um abraço caloroso dele. Ele falou, cara, você vai voltar. Aí ele brincou. Vai falar do negócio da misoginia. Eu falei assim, falou merda. Te brincou. Muita gente usa o termo crítica para destruir o trabalho do seu pai. As pessoas na timeline nos pedem muito. Alan, nós queremos saber em quem votar. E eu estou alertando que muita gente se aproxima do Bolsonaro para ganhar voto. Depois que é eleito, transforma a palavra crítica em independência. Queria que você desse um recado para o assinante da timeline, que está preocupado em quem votar nesse ano, sabendo muito bem que tem muita gente usando de subterfúgios como crítica, como se fosse independência, que quer falar que quem não critica acaba sendo, como é que fala, baba-ovo, ou tá baixando a cabeça, subserviente. O Solavo tem um bom vídeo falando sobre isso também, da gratidão, que o brasileiro não sabe, confunde gratidão com submissão, enfim. E o partido, na verdade, o partido tem que ter hierarquia. Eu acho que é muito fácil para você que está nos assistindo identificar as coisas. É o seguinte, quem está na arquibancada pode xingar a mãe do juiz, pode falar o que quiser. Free speech, liberdade de expressão. Agora, você não vai ver... Como o Flávio, por exemplo, me respeita eu criticando. Sim, como eu também respeito, porra. Enfim, você não vai ver, por exemplo, um clássico, né? Palmeiras contra Corinthians. O goleiro do Palmeiras tomou um frango, o Palmeiras perdeu o jogo. Aí no final, na coletiva de imprensa, vai o técnico, esse goleiro é o frangueiro. Você vê isso? O jogador, o zagueiro chega lá, não, a gente perdeu, mas foi culpa do goleiro ali. Ou será que o time se dá força? Não, cara, pô, o cara ali tomou um frango agora, tomou um gol, a gente perdeu o clássico, a gente vai voltar mais forte no próximo, a gente vai treinar mais, né? O técnico é bom, mas chegou há pouco tempo. É isso. Bolsonaro, quando você bota a camisa do time Bolsonaro, eu tô falando para as pessoas que estão em campo na política, para você enxergar. Se você enxergar o cara com a camisa do Bolsonaro fazendo crítica ao Bolsonaro, esqueça, não vote nessa pessoa. Meu conselho para você, de coração, porque senão você vai complicar o trabalho do Flávio. Mas, Eduardo, as pessoas não têm que ter liberdade a partir do momento que você se elege fazendo vídeo, tirando foto ou estando no PL, que é o partido de Bolsonaro. Não, você não tem essa liberdade. A partir daí você saiu da arquibancada e você está dentro de campo. Se você repetir os gritos da torcida dentro de campo e mandar a mãe do juiz para aquele lugar, você vai tomar um cartão vermelho. Você tem que ter aquela conduta, não por liturgia do cargo, mas porque você tem uma missão diferente. Você concorda comigo que se eu chegar aqui falar uma opinião sobre o PL da misoginia e qualquer outro jornalista falar a sua opinião sobre o PL da misoginia, o que eu falar vai sair no jornal? Por quê? Porque eu estou numa condição de irmão do presidenciável. E para que eu vou fazer isso se para mim é muito claro que é Flávio contra Lula? Se na minha ordem de prioridades, é claro, né? Eu posso ter as críticas que forem, mas eu tenho acesso ao Flávio, mas na minha ordem de prioridade está tirar o ditador do poder. Se o Lula continuar no poder, o Alexandre de Moraes continua forte. Eles continuam ferrando com a vida do Alan, com a minha, com o seu discurso. E vai obrigar a gente a daqui a pouco receber você aqui nos Estados Unidos, virar despachante de brasileiro querendo fugir da ditadura, que é o que ocorreu com a Venezuela. Eu quero crer, né, em Deus para crer que a gente não vai precisar viver o sofrimento do que passou por venezuelano para acordar. Então, é o que eu falo. A gente não está aqui numa eleição normal, numa disputa de poder, né, onde eu vou ver aqui, no meu estado é assim e tal. Não. A gente está decidindo aqui se vários filhos de brasileiros irão falar a língua original português, com sotaque brasileiro, ou se vão se mudar, se tiverem a sorte e a condição de fazê-lo, se mudar para um país que fala espanhol, inglês ou outra língua. É isso que a gente está falando aqui, né? Então, eu vi você ficar 3 anos sem ver os seus filhos. Eu não imagino nem como é que é ficar uma semana sem ver meu filho, né? Por condições contrárias ao que eu quero. Enfim, desculpa o desabafo, mas acho que é por aí. O que eu sempre falo é o seguinte, eu só quero ver a transparência dos políticos. Por exemplo, Marcel Varrater, ele tá no Novo, não saiu do Novo, era do PP, ele não precisa ficar fingindo para as pessoas que é tipo, eu sou bolsonarista, vota em mim.
Ele vai lá, faz o trabalho dele e pronto. O político pode muito bem deixar o PL. Um cara que eu elogio, o político pode deixar o PL. Um cara que eu elogio que saiu do PL foi Paulo Eduardo Martins. Ele estava ali no Paraná, ele viu que a situação não estava legal, foi pro Novo, vai continuar um político sério, mas não tá mais no PL. Então, se o cara quer continuar no PL, fingindo que tá querendo apoiar, quando na verdade ele tá fazendo o que ele teria liberdade de fazer no Novo, por que o cara não vai pro Novo? Por que não faz igual o Paulo Eduardo Martins, que é o grande político? Vai custar o mandato dele, ele bota o mandato acima de tudo. Então, é essa cobrança que eu tô fazendo, porque eu quero ver transparência. O Ramagem sempre fala, nós não queremos e ninguém só um morre partido. por isso não, cara. O cara pode falar, eu tenho um projeto diferente. Beleza, irmão, não sou dono da direita não, pode ir lá. Agora, faz igual o Bolsonaro, fica 28 anos no Congresso, toma facada, percorra o país inteiro e corra atrás, cara. É só isso, assim. Não é... O pessoal às vezes fala, vocês querem pureza na direita. Eu não tô buscando pureza na direita. Eu tô pensando em colocar de pé um movimento político. E a política é feita por pessoas. E dentro de um partido você tem que ter hierarquia. Você nunca vai ver, a gente elogia às vezes a esquerda, né? A esquerda é bem organizada. Você não vê, cara, uma deputada estadual do PT metendo a porrada porque o Lula quer colocar um fulano de tal no estado dela. Aí na direita você vê e começa o debate. Pelo contrário, quando o Lula indicou o Boulos para ser prefeito de São Paulo, o José Dirceu foi para discussão interna do PT e falou, não tem conversa, vai ser o Boulos. Veja só, o Boulos é do PSOL. O José Dirceu chegou lá na discussão interna, isso nem foi para fora. O José Dirceu chegou lá, apaziguou a parada internamente, e se não fosse a timeline, que eu escrevi artigo na época, tá? Se não fosse a timeline, ninguém nem saberia que estava tendo discussão interna do PT de São Paulo. E o pau quebra. Porque o Boulos ia ser o candidato. Então, como você falou, você não viu ninguém do PT falando erro do Lula, erro do Dirceu, ou falando coisa do tipo. Enfim, eu queria muito registrar isso aqui nessa entrevista, porque as pessoas nos pedem, Alan, em quem votar? E aí você já deu o seu recado. E olha só, o Bolsonaro não vai falar pra você, não vote nesse, tá? E um monte de gente, quer dizer, agora ele tá numa condição diferenciada, mas o Flávio não vai falar pra você, não vote nesse cara aqui não. É você que vai ter que enxergar quem são as pessoas, porque a condição do Flávio Bolsonaro qual que é? Eu não posso chegar e falar, não vote nesse, não vote não, querer uma pureza na direita e amanhã um congresso é formado por várias dessas pessoas. Ele vai ter que lidar com essas pessoas. Mas cabe a você pesquisar, cabe a você saber qual mídia você vai escutar. O negócio começa no follow do YouTube. Poxa, você dá um follow aqui no timeline, você vai ter uma qualidade de informação. Por aí você começa já, né, o seu périplo para saber em quem você vai votar. Eduardo, muito obrigado, de coração, Nada, mais uma vez. E olha, gente, eu vou falar... Parem de encher meu saco, vocês que vão falar, olha, falou isso, ela falou aquilo. Vai descartar, pô, ele tem a opinião dele, eu tenho... Que às vezes, não, que o Kim Paim falou isso aqui, que o Paulo Figueiredo falou isso aqui, que o Olha falou isso aqui. Eu falei, nem sei, porra, vem lá com ele lá, cacete. Mas enche o saco. Por quê? Eu quero que eu pare de falar com você. Pô, não vou parar de falar com ninguém, não. Ó, se não fosse a timeline, o Kim Paim, o Paulo Figueiredo show, cara, quem quer? Eu vou esperar quem falar de mim, cara. Isso é verdade. Eu que agradeço, obrigado. Eu que agradeço de coração. E olha, Eduardo, nós como brasileiros, estamos muito orgulhosos de ver você representando o Brasil aqui no CPEC. Não tem um lugar, não tem uma autoridade. Eu conversando com o Matt Schlapp, conversando com o dono da Real America's Voice, todo mundo, cara, todo mundo adora o seu trabalho e você conseguiu levar o Brasil para os americanos. É para nós uma alegria muito grande. Para mim, o Flávio estar aqui é uma alegria muito grande. Por quê? Porque é um sinal de que o pessoal confia. Eu vou falar para você, cara, esse palco aqui do CPEC, a gente chega ali, hoje eu brinquei com o Flávio, etc. Mas é uma disputa para estar ali que vocês não têm noção. Ainda mais em ano de midterms, né? Eu tenho certeza. E os americanos cheios de problemas externos, guerra, eleições chegando. Tudo quanto é coisa, né? Então assim, modéstia à parte, esse tipo de projeção aqui fora a gente soube construir, tá? Não sou eu sozinho, é claro que a gente corre atrás pra caramba, mas fala com outro, vê daqui, dali, tal. Isso aí a gente conseguiu construir, graças a Deus. Queria que tivesse mais gente focada nesse tipo de trabalho, um na Europa, um ali pela América do Sul. Acho que seria bem interessante, porque precisa de mais mão, tem serviço pra muita gente, poxa, um monte de coisa a fazer. Obrigado mais uma vez, meu irmão. Tamo junto. Valeu, e a você que nos acompanha na timeline, gente, muito obrigado. Vocês providenciaram esse câmera maravilhoso que está aí com a gente. Infelizmente a gente não pode falar o nome, que senão é perseguido no Brasil.
mas isso tudo é graças a você que é assinante, graças a você que colabora conosco. É a primeira vez no CPEC que a gente está com qualidade de imagem e áudio dessa magnitude, graças a você que está em casa pagando para que a gente possa cumprir Eu pago com também. essa qualidade. Você é assinante também, né? Isso aí. Vou pedir lá meus 5, 10 conto de volta aí, ó. E é o nosso câmera que faz um trabalho fenomenal, que assim, eu queria muito poder falar o nome dele e agradecer, mas a gente sabe como é que é a perseguição no Brasil. Então, gente, obrigado. Irmãozinho, você sabe, te amo de coração, você é o cara. E a você que está em casa nos apoiando, financiando, assinando, curtindo, compartilhando, Deus os abençoe cada vez mais. E o Brasil voltará a ser gigante com o Bolsonaro. Amém. É isso aí, tchau, tchau.